Você não vai acreditar nisso, mas eu sei que você acha que está vivendo a sua melhor fase, que você está vivendo no auge da sua vida. Mas eu posso te contar uma coisa? Talvez você só esteja se iludindo. Sabe quando alguém termina um relacionamento e aí ela começa a postar assim várias frases de que está bem e falando quanto se sente feliz, realizada, o quanto ela se sente livre. E todo mundo que tá de fora olha para aquilo e fala: se tivesse tão bem assim, não precisaria estar tendo que provar tanto. E o vídeo de hoje é bem sobre isso. E é realmente isso de sair da ilha para enxergar a ilha. E realmente tem coisas que a gente enxerga como liberdade, como fase boa, mas quando a gente realmente olha bem, a gente percebe que é só carência, ilusão, fuga. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Ultimamente eu tenho visto tantas pessoas seguindo o mesmo passo para caminhos assim tão errados que parece até que existe um roteiro que todo mundo tá seguindo aqui, um roteiro invisível, sabe? E eu fiquei pensando que assim, principalmente mulheres estão assim completamente perdidas sobre o que elas são, perdidas sobre o que elas querem. E eu, assim, sou uma pessoa super a favor de se descobrir, de tentar ir por novos caminhos, de poder errar, voltar atrás, porque, assim, é humano. Mas, assim, tudo tem um limite, sabe? Autoconhecimento é uma coisa, é bom, mas demais também é só uma farsa, sabe? Às vezes você acha que tá vivendo uma fase de autoconhecimento, mas na verdade é uma fase só de performance, é uma fase só de ilusão, sabe? E você nem tá realmente vivendo isso que você se diz. Você sabe que você detesta ficar sozinha? Para você não ter que pensar, para você não ter que lidar com tudo isso que está acontecendo, que você posta um monte de frase motivacional que é mais para você do que para os outros, que fala, que ri e que aparenta tá super bem, mas você sabe que a realidade não é essa. Você sabe que entra em um monte de relação falida, de pessoas vazias, para não ter que lidar com você mesma. E você sabe que quando você fica no silêncio, quando você fica a sós, quando você finalmente tem um tempo, você não suporta, você não consegue lidar com você mesma, você tenta fugir disso. E talvez o melhor ou o único jeito de viver realmente a melhor fase ou o auge que você quer seja assumir que você ainda não chegou lá, entende? Talvez a sensação mais gostosa que existe é aquela onde a gente consegue se olhar no espelho e sentir verdade, como se a gente realmente, finalmente, não precisasse mais provar nada pra ninguém, nem pra gente mesmo, sabe? É uma fase leve, é uma fase silenciosa, é uma fase onde tudo externo pode estar uma bagunça, mas dentro da gente tá tudo em paz. E tem um ponto que eu tenho prestado muita atenção, que é a quantidade de gente que tá confundindo caos como sinônimo de liberdade. E se você tá acreditando nisso, hoje a gente precisa conversar sobre isso. Tem gente que se mete em cada confusão, que cada hora assume uma personalidade, uma skin, né, como fala. A gente consegue ver isso na internet, cada hora tem um jeito e fala que tá se desconstruindo, fala que faz parte do processo, vive um monte de coisa que faz sentido pra todo mundo, menos pra ela mesma. É muito louco, né? Tem gente que assume que se jogar em tudo e fazer de tudo é coragem. Será que isso é coragem?
Será que esse papo de desconstrução, de que a pessoa tá evoluindo, é realmente uma verdade? Será que ela tá sendo sincera com tudo o que tá acontecendo na sua própria vida? Porque tem muita gente que se envolve com pessoas vazias, começa a aceitar migalhas em relações e começa a viver um monte de doideira aí. Mas no final ela fala que faz parte do processo. Mas horas, faz parte do processo, porque você só tá fazendo escolha errada, você só tá se enfiando em confusão. Não tem como viver uma vida plena, uma vida realmente feliz, se você não tá fazendo algo por você mesma. Se você tá só mostrando para as pessoas algo que você sabe que não é a verdade. O caos, às vezes, faz parte. Mas tem horas que a gente precisa sair de uma vez por todas dele. A não ser que você seja uma pessoa que ame o caos, porque tem dessas, né? Tem pessoas que têm 1000 oportunidades de escolher outros caminhos, mas insiste em permanecer na bagunça e ela fica o tempo inteiro tentando sair da cova que ela mesma cavou. Se você não é essa pessoa, toma muito cuidado com as suas relações, porque normalmente pessoas que amam o caos transformam toda a sua volta em um caos também. E às vezes você pode ser a pessoa que tenta alertar, ajudar e no final vai sair como errada. Então, isso funciona para qualquer tipo de relação. Então, às vezes o que você acha que você está vivendo uma eterna liberdade, na verdade é só um descontrole mesmo. Você não precisa aceitar tudo para ser uma pessoa aberta, você não precisa se perder para se encontrar, você não precisa ser uma pessoa confusa para ser intensa. Você consegue entender o que eu tô tentando dizer aqui? Dificilmente você vai conseguir encontrar algo na zona, na bagunça. Normalmente, geralmente, a gente encontra algumas coisas que a gente precisa quando tá tudo no seu devido lugar. E assim a nossa vida também. Essa confusão, essa mistura de sentimentos que você tá tendo pode ser, na verdade, só o resultado de toda a bagunça que tá a sua vida. Agora, esse é o ponto mais difícil para as bocudas de plantão, que é, ó, silêncio. E a gente tá tão acostumado, né, que tudo a gente precisa rebater, tudo a gente precisa justificar, tudo a gente precisa falar. E eu não tô dizendo no sentido só de você sair e ficar isolado do mundo. Não, eu tô falando do calar. Sabe quando a pessoa fala muito de você e você só cala? Não porque você tá se omitindo, não, mas porque você tem autocontrole, porque você tem maturidade, porque você entendeu que nem tudo merece uma resposta. E se você não der palco para as críticas, aquilo para de ecoar. Se você parar de alimentar aquela discussão, ela não vai mais existir. Tem coisas que só ficam se postergando na sua vida porque você ainda fala demais. Porque você ainda acha que precisa se justificar e ter o controle de tudo e deixar tudo bem explicadinho para a pessoa não ter como não entender o seu lado. Que se dane se a pessoa vai entender ou não. Se calar é difícil. É difícil, sim. É muito difícil porque quando você fica em silêncio, você é obrigado a se ouvir. E não é fácil a gente descobrir realmente que tá aqui dentro. E é ele que escancara aquilo que a gente tenta abafar. Mas eu acredito que o tempo cura e que a gente não precisa ficar provando
as coisas para os outros e que a gente não precisa alimentar essas narrativas. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixa saber, comenta aqui e talvez esse vídeo aqui possa te interessar. Um beijo e até o próximo. Tchau!